Boa noite. Vamos falar hoje sobre a rotina silenciosa de monges medievais. Feche os olhos e se concentre na história. Um tremor sutil percorre o seu corpo, não de frio, mas de uma antecipação antiga e profundamente enraizada. O sino. Mesmo através das paredes grossas de pedra e da rusticidade do seu colchão de palha, a ressonância grave e lenta do sino da abadia penetra no seu sono. Não é um toque estridente ou urgente, mas um chamado solene, um lembrete ancestral do ritmo imutável da sua vida aqui. A escuridão que o envolve é quase palpável, densa e silenciosa, engolindo qualquer vestígio do dia que passou. Você permanece imóvel por um breve momento, permitindo que o último fragmento de sonho se desvaneça, substituído pela realidade austera da sua vocação. Outros sons se seguem ao toque inicial: o render de madeira de camas vizinhas, um tossido abafado, o suave arrastar de tecido enquanto seus irmãos se levantam na escuridão compartilhada do dormitório. Não há palavras trocadas. O silêncio é um voto tácito, uma disciplina rigorosamente mantida mesmo nas horas mais escuras. A urgência não é ditada por ordens, mas por um senso interno de dever, uma devoção inabalável à regra que molda cada aspecto da sua existência monástica. Seus dedos encontram as vestes grosseiras dobradas ao pé da cama. O tecido é pesado e frio ao toque, um lembrete constante da simplicidade que jurou abraçar. Vestir-se na escuridão é um exercício de familiaridade, cada movimento aprendido e repetido inúmeras vezes. A túnica, o escapulário, o cinto de couro, cada peça tem seu lugar e sua função, despojando de qualquer individualidade mundana e unindo a comunidade de fé. Lá fora, você imagina a abadia adormecida sob o manto da noite, os contornos de seus edifícios maciços mal visíveis contra o céu estrelado. O ar que entra em seus pulmões é frio e úmido, carregando o aroma da terra e da pedra antiga. Não há pressa em seus passos enquanto você deixa o dormitório, mas uma determinação silenciosa. O chão de pedra sob seus pés descalços, ou talvez protegidos por sandálias simples, dependendo da estação, está frio, despertando seus sentidos enquanto você navega pelos corredores escuros. A única fonte de luz distante é o tênue brilho de uma ou duas lâmpadas de óleo que ardem na interseção dos corredores, lançando sombras dançantes que parecem sussurrar segredos ancestrais. Você se junta ao fluxo silencioso de seus irmãos, todos convergindo para o mesmo destino. A capela, o coração espiritual desta comunidade isolada do mundo. O chamado do sino ainda ecoa levemente no ar, um guia constante em meio à escuridão da noite que antecede a aurora. Essa primeira jornada da noite, do sono à oração, é um microcosmo da sua vida aqui, uma entrega à rotina, uma busca pela comunhão espiritual em meio ao silêncio e à escuridão, um despertar para um propósito maior que o sono. A porta pesada da capela se abre com um rangido suave e familiar, engolindo você e o fluxo silencioso de monges que chegam. Lá dentro, o ar é mais frio, pesado com cheiro de incenso antigo, cera de vela e pedra fria. O espaço não é dominado por uma luz ofuscante, mas por um mosaico de chamas bruxuleantes. A luz de centenas de velas em candelabros de ferro fundido lança sombras longas e dançantes que parecem ter vida própria, esticando-se pelas paredes de pedra cinzenta e pelos tetos abobadados, tremeluzindo sobre as esculturas de santos e anjos. Essa iluminação parcial cria uma atmosfera de mistério e reverência, onde o mundo exterior parece se dissolver. Apenas o espaço sagrado permanece. Você encontra seu lugar na fila de bancos de madeira escura, sentindo o assento liso e gasto sob o seu corpo. O silêncio é completo por um momento, preenchido apenas pelo som da respiração unificada de dezenas de homens. É uma quietude que não é vazia, mas cheia de intenção, cada um de vocês se preparando para o que está por vir. Então, o som de um sino menor, um toque único e claro, corta o ar, sinalizando o início do ofício. O abade, de pé no altar, a sua figura iluminada por trás pelo brilho das velas, entoa as primeiras palavras em latim. A sua voz, grave e cheia de autoridade serena, preenche o espaço. E você e seus irmãos respondem, as suas vozes se juntando à dele, criando um coro de harmonia pura. Não há necessidade de ver os rostos uns dos outros. Você conhece as vozes de seus irmãos como conhece a sua própria. O cântico é rítmico, melódico e repetitivo, um eco de tradição que se estende por séculos. Ele não é cantado para uma audiência, mas como uma oferta, uma oração contínua que flui do fundo de suas almas. As vozes se entrelaçam e se separam, subindo e descendo em louvor. A oração de matinas é longa,
com salmos, hinos e leituras da Bíblia e dos escritos dos santos padres. O tempo perde o seu significado. O mundo exterior, as noites frias e o dia que ainda está para começar, tudo desaparece. Você se move com a congregação, de pé, sentado, ajoelhado, cada movimento sincronizado com o fluxo do serviço. As suas mãos se juntam em oração, os seus joelhos se dobram em reverência, o seu corpo se torna uma ferramenta de adoração. Os cânticos ressoam em você, as palavras se tornando mais do que sons, mas a expressão de uma fé profunda e compartilhada. A escuridão e a luz bruxuleante das velas se tornam uma metáfora para a busca espiritual que você embarcou, uma jornada através do desconhecido com a esperança da luz. A cada salmo cantado, a cada palavra lida, você sente um senso de propósito cada vez mais forte. A sua presença ali, naquela hora da madrugada, é a sua resposta a um chamado, um ato de serviço que transcende o seu próprio benefício. O silêncio é quebrado apenas pelos sons que fazem parte da liturgia, o virar suave das páginas de um livro, o tinido ocasional de metal. A concentração é total. Seus pensamentos não divagam, eles se concentram nas palavras que você está cantando. A voz da comunidade se torna sua própria, e você se perde nesse som. A alma e a mente são purificadas, preparadas para a próxima parte do seu dia. Você não está apenas em um serviço religioso, você está se tornando parte de algo muito maior. O último cântico de matina se dissolve no ar, e o abade profere a bênção final. O som dos bancos sendo movidos suavemente e o roçar das túnicas em movimento preenchem o espaço. Não há conversas, apenas o som da comunidade se dispersando com a mesma disciplina silenciosa com que se reuniu. As velas da capela continuam a bruxulear, mas você deixa a santidade do espaço, voltando para os corredores escuros. O silêncio da meia-noite que o saudou há pouco tempo foi substituído por uma quietude diferente, uma que carrega a paz e a elevação das orações que acabaram de ser realizadas. A jornada de volta para o seu cubículo é curta, mas importante. É um tempo de transição, um momento para a mente e o espírito absorverem a graça que foi invocada e compartilhada. O frio da pedra sob seus pés parece menos severo agora, e a escuridão não tão opressiva. Chegando à porta de sua cela, você a fecha com a maior suavidade possível, selando-se em seu pequeno espaço pessoal. A cela é minúscula e espartana. As paredes são de pedra nua. A única janela é uma fenda estreita que ainda não permite a entrada de luz. A mobília é simples. Uma cama de palha coberta por um cobertor de lã, um pequeno banco e uma prateleira com poucos livros e uma Bíblia. Não há nada supérfluo, nada que possa distraí-lo de sua devoção. A disciplina de matinas é estendida aqui, em sua solidão. Esta hora, antes de a comunidade se reunir novamente para o próximo ofício, é sua para a oração e a meditação pessoal. Você se ajoelha na frente da cruz simples que pendura na parede, sentindo a rugosidade do chão sob seus joelhos. Não há palavras neste momento, apenas o silêncio. A mente, que há pouco estava engajada em cânticos e textos sagrados, agora se aquieta. Você se concentra na sua respiração, o ar frio preenchendo seus pulmões e a exalação lenta e controlada. É uma forma de oração sem palavras, uma forma de esvaziar-se de todas as preocupações e pensamentos mundanos e simplesmente estar na presença de Deus. O tempo não é medido por relógios, mas pela profundidade de sua quietude interior. Cada minuto que passa é um passo mais profundo na meditação. Em sua mente, você revisita as palavras dos salmos que cantou, não como texto, mas como verdades vivas. O som do vento frio lá fora, sussurrando através da janela estreita, e o eco distante do sino do mosteiro, que ainda ressoa na sua mente, se tornam parte de sua oração. Eles não são distrações, mas sons que fazem parte da tapeçaria do seu retiro. À medida que os minutos se arrastam, um senso de calma e contentamento preenche seu ser. Não é a alegria barulhenta do mundo, mas uma paz profunda e duradoura. Você não está lutando contra a escuridão, mas a abraçando, sabendo que ela contém a promessa de um novo dia. O silêncio não é apenas a ausência de som, mas a presença de um propósito. Esta hora na cela é um lembrete de que a vida monástica não é apenas sobre a comunidade, mas também sobre a jornada individual da alma. É neste silêncio que você se reconecta consigo mesmo, com seu propósito e com a presença sagrada que permeia toda a sua vida. O tempo perde sua definição. A sua meditação na cela se aprofunda, o silêncio preenche cada canto e o mundo parece ter parado. O ar está frio,
carregado com o cheiro de pedra e terra, mas o frio não o perturba. Ele é uma parte natural da vida, um lembrete da simplicidade. Você não está mais sentado no banco de madeira, ou ajoelhado no chão de pedra, você está flutuando em um estado de espírito. O silêncio da madrugada se torna um som mais alto, ele está cheio de significado, e nele você ouve a sua própria respiração e o pulsar do seu coração. A escuridão é completa, e a única coisa a se fazer é esperar pela primeira luz. Não há pressa, e não há ansiedade. Esta espera é, em si mesma, uma forma de oração. Você não anseia pelo sol para que ele traga calor, ou para que ele anuncie o começo do trabalho do dia. Você anseia pela luz porque ela é um símbolo, um lembrete do tempo que passa. A escuridão, por outro lado, é um lembrete de que o mundo, com todas as suas distrações e ruídos, está adormecido, e que você pode se concentrar em seu próprio espírito. Seus pensamentos não divagam. Você não pensa no que o espera no dia, ou nas tarefas que precisam ser feitas. Você se concentra em nada, e em tudo ao mesmo tempo. A quietude é tão profunda que você consegue sentir a presença de todos os monges ao seu redor, cada um em sua própria cela, em sua própria oração, em sua própria quietude. A solidão não é a ausência de companhia, mas a presença de uma comunhão silenciosa, uma comunidade de espíritos que estão ligados uns aos outros através da disciplina e da fé. À medida que o tempo avança, a escuridão começa a se tornar menos sólida. O negrume da noite cede lugar a um tom cinzento, um sinal de que o sol não está mais longe. A quietude da sua cela é quebrada pelo som de um pássaro distante, ou pelo farfalhar das folhas de uma árvore na brisa da madrugada. Não são sons que o incomodam, mas sim que o ancoram à realidade. A vida lá fora continua, mesmo que a sua própria vida seja dedicada a um propósito mais elevado. Você se levanta do chão, as suas pernas um pouco dormentes, e se senta no pequeno banco de madeira, olhando para o vazio. A sua mente está calma, e o seu corpo está em paz. Você não precisa de luz para ver a sua cela, você a conhece de cor. Você conhece cada rachadura na pedra, cada arranhão na madeira, cada pequeno detalhe. É a sua cela, o seu espaço, o seu refúgio. E, à medida que a luz começa a se aproximar, você se prepara para a próxima fase de sua jornada. Você se prepara para o ofício de primeiros raios, para as orações da manhã. Mas, por enquanto, você simplesmente espera. E essa espera, esse momento de quietude e de paz, é tudo o que importa. A espera termina. Uma mudança imperceptível, mas absoluta, preenche a sua cela. Uma luz cinza, pálida e fria, começa a se insinuar através da fenda estreita da sua janela. A escuridão, que até agora parecia um cobertor sólido, recua lentamente, revelando os primeiros contornos do seu pequeno quarto. Não é uma invasão de brilho, mas uma revelação suave. Você pode distinguir a textura áspera da parede de pedra, as rachaduras finas que parecem mapas de um tempo esquecido, e as manchas de musgo que se agarram tenazmente à superfície. A cama de palha, antes uma massa indistinta, ganha forma e substância, e a prateleira simples na parede se destaca, os poucos livros ali parecendo agora objetos sagrados, guardiões de conhecimento e fé. O ar na cela parece mais leve, o frio menos cortante, mas ainda presente. A luz é sua única companhia no momento, e ela se move com uma lentidão deliberada. Ela pinta um feixe estreito no chão de pedra, e você pode ver as pequenas partículas de poeira dançando dentro dele, um pequeno universo de movimento em seu espaço de quietude. Você se levanta, esticando os músculos dormentes depois de horas de oração e meditação. Não há pressa. O mundo ainda está adormecido lá fora, e o mosteiro ainda não despertou completamente para o dia. Este é um momento pessoal, uma pausa tranquila antes do dia de trabalho e oração começar. Você se aproxima da janela, a fenda estreita que oferece a sua única visão do mundo. Através dela, você pode ver um pequeno pedaço do céu. As estrelas, que ainda brilhavam no início da noite, agora estão desaparecendo, devoradas pela ascensão da luz. As nuvens, antes invisíveis, agora se tornam massas cinzentas e esbranquiçadas, flutuando no ar. A paisagem lá fora, o contorno das árvores e o telhado de um prédio próximo, se torna lentamente visível. É uma visão simples, mas que enche a sua alma com um senso de admiração. A luz do sol, mesmo que ainda não tenha chegado, é um lembrete da continuidade do tempo, da renovação diária do mundo e da promessa de esperança.
Sua mente, agora desperta e clara, se preenche com uma gratidão silenciosa. A vida aqui é simples, desprovida de luxo e de muitas das comodidades do mundo. Mas ela é rica em propósito, e a beleza é encontrada nas coisas mais simples. A luz da manhã, as rachaduras na parede de pedra, o som de um pássaro solitário, todas essas coisas se tornam parte de uma oração maior, um hino de louvor silencioso. A solidão da sua cela não é um fardo, mas um privilégio, um espaço sagrado onde você pode se conectar com seu propósito de maneira profunda e pessoal. Você se sente renovado, pronto para o que o dia vai trazer. O som suave de passos no corredor, o eco de um sino distante, sinaliza que o tempo da quietude pessoal está chegando ao fim. Você sabe que em breve a comunidade se reunirá novamente para as próximas orações. Mas por agora, você permanece na luz, absorvendo-a, deixando que ela preencha seu ser com um senso de paz. A transição da escuridão para a luz, que aconteceu lentamente na sua cela, é um espelho da sua própria jornada espiritual. O som do sino principal, claro e ressonante, corta a quietude do mosteiro, sinalizando a hora de primeiros raios. A sua quietude pessoal na cela cede lugar ao retorno à vida em comunidade. Você se levanta, alisa as dobras da sua túnica e se dirige para os corredores. O movimento agora é mais visível, mas ainda silencioso. A luz da manhã, que já chegou à sua cela, agora inunda os corredores com um brilho pálido e frio. Os monges, como sombras em movimento, se dirigem para a capela, suas silhuetas alongadas contra as paredes de pedra. Não há pressa, mas um senso de propósito unificado. A capela, que há poucas horas estava mergulhada na escuridão e iluminada apenas por velas, agora é um lugar de luz. A luz da manhã entra através das janelas, iluminando as vidraças simples. As cores dos vitrais, ainda que discretas, agora brilham, projetando manchas de cor no chão de pedra. O espaço parece mais grandioso, mais aberto, e o ar mais leve. O cheiro de incenso ainda está presente, mas é misturado com o cheiro fresco da manhã. Você e seus irmãos se sentam nos bancos de madeira, e o abade se levanta para começar as orações. A hora de primeiros raios é mais curta do que matinas, mas não menos solene. Os salmos são cantados com a mesma devoção, as vozes se unindo em um som harmonioso que preenche cada canto do espaço. As palavras, que você conhece de cor, fluem de sua boca sem esforço, e o seu corpo se move em sincronia com os outros monges. É um ritual que conecta você não apenas com a comunidade, mas com os séculos de tradição que o precederam. A cada palavra, a cada nota, você sente que está participando de algo atemporal, algo que transcende a sua própria vida. A luz do sol continua a subir, e à medida que ela se move através das janelas, as manchas de cor no chão também se movem, como um relógio que não marca o tempo, mas a passagem do dia. Esta hora de oração é um momento de transição, uma ponte entre a escuridão da noite e a luz do dia que se inicia. É um momento de agradecimento pela noite que passou e de preparação para o dia que virá. As orações são de louvor e de súplica, de pedir força e orientação para as tarefas que o aguardam. A última oração é entoada, e a bênção final é dada. O silêncio retorna à capela por um momento, antes de ser quebrado pelos passos suaves dos monges que deixam o espaço. Você se levanta e se junta a eles, o seu corpo e a sua mente preparados para o trabalho. A luz do dia agora é brilhante, e o mundo lá fora está totalmente desperto. A disciplina do silêncio, no entanto, permanece. A quietude da capela é levada com você para o dia, um lembrete constante da presença sagrada que permeia toda a sua vida, seja na oração ou no trabalho. A transição da escuridão para a luz, do sono para o trabalho, foi completa, e você está pronto para o que o dia vai lhe trazer. A disciplina de matinas e primeiros raios prepara o seu espírito para a parte mais mundana do seu dia, o trabalho manual. O mosteiro vive e próspera com o suor de seus monges, e o trabalho é considerado uma forma de oração. A cada tarefa, por mais simples que seja, você se lembra do propósito maior por trás de tudo. É uma meditação em movimento, uma forma de manter a sua mente focada na presença de Deus, mesmo enquanto suas mãos estão ocupadas. Você caminha para o jardim de ervas, o ar matinal ainda frio em sua pele, e o cheiro da terra úmida enche seus pulmões. O jardim é uma tapeçaria de cores e texturas, uma mistura organizada de manjericão, alecrim, hortelã e muitas outras plantas que são usadas para comida, para curar e para tinturas. É um lugar de beleza simples,
Um pequeno pedaço da criação de Deus que você ajuda a cultivar. Você se ajoelha na terra, sentindo a sua frieza através do tecido grosso da sua túnica. As suas mãos encontram a enxada, a madeira polida e lisa sob o seu toque. O seu trabalho é simples: remover as ervas daninhas que ameaçam as plantas que você cultiva. É uma tarefa repetitiva, mas a sua mente está longe de estar ociosa. A cada erva daninha que você arranca, você se lembra de um pensamento negativo ou de uma distração que você precisa remover do jardim da sua própria mente. É um símbolo, uma metáfora viva do seu trabalho espiritual. O silêncio do mosteiro é quebrado apenas pelos sons da natureza e do seu trabalho. O som suave da enxada entrando na terra, o farfalhar das folhas na brisa, o zumbido ocasional de uma abelha. Não há necessidade de palavras. A comunicação entre os monges é feita através de gestos simples e olhares. Há um senso de camaradagem silenciosa, um entendimento compartilhado de que todos vocês estão aqui por um mesmo propósito. O sol continua a subir, e à medida que ele se move pelo céu, ele aquece a sua pele e a terra ao seu redor. Você sente os músculos de suas costas e braços se esticarem e se cansarem, mas a fadiga é bem-vinda. É um sinal de que você está usando o seu corpo, uma dádiva de Deus, para um propósito produtivo. A cada minuto que passa, o jardim se torna mais limpo, as plantas mais visíveis e saudáveis. O trabalho é gratificante, não pelo resultado final, mas pelo processo em si. A sua mente, enquanto trabalha, recita salmos e orações. As palavras se entrelaçam com o ritmo do seu trabalho, criando uma melodia silenciosa. O trabalho no jardim não é um fardo, mas uma bênção. É uma oportunidade de se conectar com a criação de Deus, de cuidar da terra que o sustenta e de se tornar um instrumento em suas mãos. O trabalho manual se torna uma forma de oração, e o jardim um lugar sagrado. O sino do almoço ecoa pelo mosteiro, um som familiar que marca uma nova transição em sua rotina disciplinada. Você se levanta do chão do jardim, alisa as dobras da túnica, e se junta ao fluxo silencioso de seus irmãos que se dirigem para o refeitório. A disciplina do silêncio, tão estritamente mantida na oração e no trabalho, é levada também para a mesa. A refeição não é um momento de socialização ou de prazer, mas de sustento e de comunhão silenciosa. A porta do refeitório se abre, revelando uma sala grande e austera, com longas mesas de madeira e bancos alinhados em duas fileiras. A luz do dia inunda a sala através de janelas altas e estreitas, iluminando os espaços vazios e a simplicidade de tudo. O cheiro de pão e de sopa de lentilha paira no ar, simples, mas reconfortante. Você encontra seu lugar, o mesmo de sempre, e se senta, as mãos repousando sobre a mesa. Não há palavras trocadas, não há pressa. A comida é colocada na sua frente, uma tigela de sopa quente e um pedaço de pão duro. É uma refeição frugal, projetada para sustentar o corpo, não para satisfazer os desejos. Você ergue a colher, e antes de começar a comer, fecha os olhos por um momento, em uma oração de agradecimento. A sua refeição é um lembrete da sua dependência de Deus, e da bondade que Ele mostra em fornecer o que você precisa. A única interrupção do silêncio é a voz do leitor. Ele se senta em um púlpito elevado, e sua voz, clara e calma, preenche o espaço. Ele lê de um texto sagrado, ou de um comentário de um santo, e a sua voz se torna o foco da sua atenção. A audição se torna o sentido primário. A sua mente, que estava focada no trabalho e nas orações silenciosas, agora se concentra nas palavras que estão sendo lidas. É uma forma de nutrir não apenas o corpo, mas também o espírito. O som da colher na tigela, o mastigar suave do pão, todos os sons que normalmente seriam mundanos, agora são amplificados no silêncio. Você come devagar, saboreando cada pedaço de comida, mas não por prazer. Você o faz como um ato de consciência, de estar presente em cada momento. A disciplina do silêncio na mesa não é uma punição, mas um presente. Ela permite que você se concentre na sua refeição de uma maneira que o mundo lá fora não permite. Ela remove a distração e o barulho, e o deixa sozinho com seus pensamentos e a voz do leitor. A refeição termina com a mesma disciplina com que começou. As tigelas vazias são removidas, e os monges se levantam, suas vozes ainda em silêncio. A sua mente está calma, e o seu corpo está satisfeito. A refeição no refeitório é um microcosmo de toda a sua vida no mosteiro, um equilíbrio entre o mundo físico e o mundo espiritual, entre o trabalho e a oração,
entre o silêncio e a palavra sagrada. E, com a sua mente e o seu corpo preparados, você se dirige para a próxima tarefa do seu dia. A tarde é o tempo dedicado ao trabalho mais intelectual, e a sua próxima parada é a scriptoria, o coração da produção de conhecimento do mosteiro. A luz do sol da tarde, agora mais quente e dourada, entra pelas janelas altas, iluminando a poeira que dança no ar e o cheiro de pergaminho, tinta e madeira velha. O scriptoria é uma sala de silêncio absoluto, onde a única coisa que se ouve é o arranhar suave das penas nos pergaminhos e a virada ocasional de uma página. Você encontra seu lugar, o mesmo de sempre, em uma mesa de madeira, com uma cópia de um manuscrito antigo à sua frente. As suas ferramentas são simples: uma pena de ganso, um pote de tinta e uma faca pequena para afiar a ponta da pena. A sua tarefa é copiar as palavras do manuscrito original, garantindo que cada letra, cada traço, seja uma réplica fiel do original. É um trabalho meticuloso, que exige paciência, concentração e uma mão firme. A sua mente, que estava ocupada com a oração e o trabalho físico, agora se concentra inteiramente na tarefa à sua frente. Você não está apenas copiando as palavras, você está absorvendo-as, meditando sobre o seu significado. A cada linha que você escreve, você se sente mais conectado com a sabedoria que está sendo transmitida, e com os monges que a copiaram antes de você. A tinta preta, grossa e brilhante, se espalha sobre o pergaminho amarelado, e as letras aparecem uma a uma, como um jardim que você está plantando. A disciplina do silêncio no scriptoria é quase sagrada. Ela permite que cada um de vocês se concentre totalmente no trabalho, sem distrações. A quietude é quebrada apenas pelo som suave da pena, um som que é, por si só, uma forma de oração. O tempo passa rapidamente. O sol se move através da sala, e as sombras se esticam, mas você nem percebe. Você está em um estado de fluxo, onde o tempo perde o significado e a única coisa que importa é a tarefa à sua frente. Você se torna uma extensão da caneta, um canal para a sabedoria dos séculos. O trabalho de copiar manuscritos não é uma tarefa mundana, mas um ato de devoção. É uma forma de preservar a palavra de Deus, de garantir que ela seja transmitida para as futuras gerações. Você se sente honrado por ter a oportunidade de participar de uma tarefa tão nobre. À medida que a luz do sol começa a se inclinar e a sua mão começa a se cansar, você se prepara para a transição para a próxima parte do seu dia. Mas, por enquanto, você permanece no scriptoria, imerso em seu trabalho e no silêncio que o cerca. A tarde é uma tapeçaria de silêncio e de propósito, e a cada linha que você escreve, você se sente mais perto de Deus. O ar do scriptoria começa a esfriar, e o brilho do sol da tarde assume uma tonalidade alaranjada, que se estende por sobre a pedra do chão e as mesas de madeira. As horas de trabalho meticuloso e silencioso terminaram, e o sino das vésperas ecoa, um som mais suave do que o da manhã, mas igualmente solene. Você se levanta, alisa as dobras da sua túnica, e se junta ao fluxo silencioso de monges que se dirigem novamente para a capela. O trabalho manual, a meditação pessoal e o trabalho intelectual cederam lugar, mais uma vez, ao serviço comunitário. O interior da capela agora é um lugar de cores e sombras. A luz do sol poente entra pelas janelas, pintando o espaço com tons de laranja e roxo, lançando sombras longas e dramáticas. A atmosfera é de uma paz profunda e melancólica, um reflexo do dia que se aproxima do fim. O cheiro de incenso, que havia se dissipado, agora é reavivado pelo frio da tarde. O espaço parece respirar com uma quietude sagrada, e você encontra seu lugar de sempre, no banco de madeira, sentindo o assento frio e liso sob o seu corpo. A hora de vésperas é um ofício de agradecimento. O abade começa a recitar os salmos e os hinos, e as vozes da comunidade se unem em uma melodia suave. A sua própria voz se mistura com a dos seus irmãos, e você se torna parte do coro de louvor. É um momento de reflexão sobre o dia que passou, sobre o trabalho que foi feito e sobre as bênçãos que foram recebidas. A cada palavra, você se lembra do tempo que passou no jardim, na cela, no scriptoria. O dia todo, com suas tarefas e rotinas, se torna uma oração contínua. A luz do sol continua a diminuir, e as cores quentes da tarde dão lugar a tons mais frios de azul e cinza. As sombras se aprofundam, e o espaço da capela parece encolher, tornando-se mais íntimo e acolhedor. O serviço, com suas leituras e cânticos, é um adeus gentil à luz do dia. A sua mente está calma e o seu coração está cheio de gratidão.
Vésperas é um momento de transição, uma ponte entre o dia de trabalho e a noite de descanso. É a última vez que a comunidade se reúne de forma tão formal antes da última oração do dia, as completas. E você se sente unido aos seus irmãos, todos compartilhando o mesmo propósito, o mesmo voto, a mesma paz. O serviço termina, e o abade abençoa a congregação, e você se levanta, o som do sino das vésperas ainda ecoando na sua mente. A escuridão retorna, mas agora ela parece menos opressiva, porque você a preencheu com luz e propósito. A luz da tarde se foi por completo quando você e seus irmãos entram no refeitório mais uma vez. O espaço, que era vibrante com a luz do sol do meio-dia, agora é mais escuro, iluminado apenas por algumas lâmpadas de óleo que lançam uma luz amarelada e vacilante. O ar está mais frio e o cheiro de comida é menos forte do que no almoço. O jantar, ou a comenda da noite, é a última refeição do dia, e é, de longe, a mais frugal. Não há o pão duro ou a sopa substancial do almoço. A sua refeição consiste em um pedaço de queijo, algumas ervas e talvez uma fruta seca. É o suficiente para sustentar o corpo, mas não o suficiente para satisfazer a fome. A disciplina do silêncio, tão estrita na refeição do meio-dia, é ainda mais intensa agora. Não há leitura. O silêncio é total, quebrado apenas pelo som suave da mastigação e do roçar das túnicas. A sua mente, que estava cheia de pensamentos de louvor e gratidão, agora se acalma. O cansaço do dia, o trabalho no jardim, a cópia dos manuscritos e as horas de oração começam a pesar sobre você. A sua mente e o seu corpo estão prontos para o descanso, mas a sua alma ainda está alerta. A refeição é curta, e o ato de comer é rápido e eficiente. É um ato de necessidade, não de prazer. Com o último pedaço de comida em sua boca, você se levanta, o seu corpo se move em sincronia com os seus irmãos. As mesas são limpas em um silêncio orquestrado, e os utensílios são guardados. A sua parte na comenda da noite é terminada. A sua jornada, no entanto, ainda não chegou ao fim. A próxima e última parada do seu dia é a sala do capítulo, ou uma área designada para a leitura dos regulamentos da ordem e a discussão de pequenos assuntos do dia. Este é o único momento do dia onde os monges podem se comunicar uns com os outros, mas mesmo assim, as palavras são poucas e curtas. O abade lê uma passagem das regras da ordem, uma passagem que serve como um lembrete do seu propósito e do seu voto. O silêncio é quebrado apenas pela voz do abade, mas ela está cheia de autoridade e de carinho. Ela é um lembrete de que todos vocês estão juntos nesta jornada, e que a sua vida, com todas as suas disciplinas e sacrifícios, é uma vida de propósito. O ar no capítulo está mais quente, e a luz das lâmpadas de óleo é mais forte. As sombras são mais curtas e mais definidas. A disciplina do silêncio é uma coisa real, uma presença quase física que preenche o ar. Você ouve as palavras do abade, e o seu coração se enche de um senso de renovação. O dia de trabalho e de oração terminou, e a paz da noite está se aproximando. Após o jantar frugal e a breve leitura do capítulo, o mosteiro mergulha em sua última jornada do dia. O chamado para as completas, o último ofício do dia, ressoa, um som que é quase um sussurro, mas que penetra na escuridão já estabelecida. A luz que resta no corredor é fraca e as sombras são longas, dançando à medida que você se move em direção à capela pela última vez. O ar está frio, carregado com o cheiro da noite, e a disciplina do silêncio é total. Não há um único som, exceto o seu próprio, e o som dos seus irmãos, movendo-se como fantasmas na escuridão. Ao entrar na capela, você nota que as poucas lâmpadas de óleo que restam estão quase no fim, lançando uma luz fraca e bruxuleante que mal ilumina os contornos dos bancos e do altar. O espaço é íntimo, a escuridão é a sua principal companhia, e a sua mente está preparada para as últimas orações do dia. Você encontra o seu lugar de sempre, o banco de madeira duro e familiar. Você se senta, e a quietude da capela é preenchida pelo som suave das respirações unificadas de dezenas de homens. A hora de completas é um serviço de introspecção e de reflexão. Os salmos são cantados suavemente, as vozes da comunidade são mais baixas e mais gentis, um hino de agradecimento pelo dia que passou e um pedido de proteção para a noite que se aproxima. A cada palavra, você se lembra das bênçãos que você recebeu, dos desafios que você superou e das lições que você aprendeu. A sua mente não está cheia de pensamentos, mas de um senso de paz e de aceitação. A luz das lâmpadas de óleo diminui,
e a escuridão da capela se aprofunda. Você se ajoelha, e as palavras do último hino ecoam no ar, uma melodia que parece um eco de uma verdade atemporal. A última oração é entoada pelo abade, e você e seus irmãos respondem, as suas vozes quase um sussurro. A sua última ação do dia é a de um pedido de paz e de proteção. Você sente o seu corpo cansado, mas a sua alma está em paz. O serviço termina, e o abade abençoa a congregação, e você se levanta, o som do sino das completas ainda ecoando no seu coração. A escuridão da capela agora é completa, e a única coisa que você vê são as silhuetas dos seus irmãos, movendo-se lentamente em direção à saída. O dia de trabalho e de oração terminou. A sua jornada, no entanto, ainda não chegou ao fim. Você se prepara para a última parte do seu dia, a sua jornada de volta para o seu refúgio pessoal. A jornada de volta do último ofício é a mais silenciosa de todas. Você navega pelos corredores escuros do mosteiro, guiado apenas pela memória e por uma ou duas lâmpadas de óleo que parecem quase se render à noite. O ar está frio e estático, e o som do seu próprio corpo em movimento, o roçar da túnica, o passo suave das sandálias, são os únicos sons que ecoam nas paredes de pedra. Os seus irmãos se dispersam, cada um encontrando o caminho de volta para o seu próprio refúgio pessoal, e o sentimento de comunidade, que foi tão forte na capela, agora cede lugar a um senso de solidão, não de abandono, mas de um retorno ao seu próprio universo interior. A porta da sua cela o recebe com uma familiaridade silenciosa. Você a fecha, e o som o cela no seu pequeno espaço pessoal, onde a escuridão é agora total. As poucas horas de luz do dia, o trabalho no jardim, o tempo gasto no scriptoria, as orações na capela, tudo isso parece ter acontecido em outro tempo, em outro lugar. Agora, a única realidade é a escuridão e a solidão. O seu corpo está cansado, e os seus músculos estão doloridos pelo trabalho do dia, mas a sua mente está calma. Você se move com segurança na escuridão, familiarizado com cada centímetro do seu quarto. Você se senta no pequeno banco de madeira, e o seu corpo relaxa. A sua mente, que estava ocupada com a oração e o trabalho, agora se acalma. Você não pensa no que aconteceu ou no que vai acontecer. Você simplesmente está, no aqui e no agora, na escuridão. O silêncio da sua cela é total, um silêncio que é quase uma entidade viva. Ele não é a ausência de som, mas a presença de uma quietude profunda, que permite que você se concentre na sua própria respiração, no pulsar do seu coração. Esta hora na sua cela é o ponto culminante do seu dia. É o momento em que você se confronta com a sua própria alma, sem a distração do mundo exterior. A escuridão não é assustadora, mas acolhedora. Ela é uma tela em branco, onde você pode pintar a sua própria paisagem espiritual. Você se sente conectado com o seu propósito, com o seu voto de silêncio e de solidão. A vida monástica não é fácil, mas é uma vida de propósito, uma vida de significado. E você se sente grato por ter a oportunidade de viver essa vida, de passar os seus dias em oração, em trabalho e em silêncio. O ar na sua cela está frio e parado. O tempo não tem significado. Não há relógio, não há janelas que permitam que você veja o tempo passar. A única coisa que importa é a sua própria presença e a sua própria paz. O tempo, que já não tinha mais significado na sua cela escura, agora parece ter parado por completo. Não há som, exceto da sua própria respiração. A escuridão é tão profunda que você pode ver formas bruxuleantes por detrás das suas pálpebras, como se a sua mente estivesse projetando suas próprias luzes e sombras internas. O frio da pedra é um lembrete constante da sua realidade, um conforto familiar que o âncora ao aqui e agora. Você se senta, imóvel, sobre o banco de madeira. O cansaço do dia finalmente se estabeleceu. Os músculos doloridos, a mente cansada. Mas é um cansaço que não é de exaustão, mas de satisfação. É o cansaço do trabalho duro, da oração sincera e do silêncio disciplinado. É um cansaço que o prepara para o sono, para o descanso que você tanto precisa. A quietude da sua cela é uma meditação por si só. Você não pensa em nada. Não há orações, não há salmos, não há nada a ser feito. Apenas a sua presença. Você se deita na sua cama de palha, e o som suave da palha se acomodando sob o seu peso é a única coisa que quebra o silêncio. A sua coberta de lã é grossa e áspera, mas você se aconchega nela, sentindo o calor.
A sua mente está calma, e o seu corpo está em paz. Você não tem medo da escuridão, porque você a preencheu com a luz do seu próprio espírito. A solidão não é um fardo, mas um presente. É o espaço sagrado onde você pode se conectar com a sua própria alma e com o propósito da sua vida. A sua respiração se torna mais lenta e mais profunda. Você se sente conectado com o universo, com as estrelas lá fora, com a terra sob os seus pés. A sua vida, que é tão pequena, é uma parte de algo muito maior. E você se sente grato por isso. O silêncio da sua cela não é apenas a ausência de som, mas a presença de uma paz profunda. A sua mente se esvazia de pensamentos, e você se deixa levar pela quietude. O cansaço do seu corpo começa a se transformar em sono. E o seu espírito, que esteve tão alerta durante todo o dia, agora se acalma, se preparando para o descanso. A escuridão da sua cela é o seu refúgio, e o silêncio é a sua canção de ninar. Você se sente completamente seguro e completamente em paz. A sua consciência começa a se desfazer, a se dissolver no vazio acolhedor da noite. As fronteiras entre o seu corpo e o espaço da cela se confundem. O cansaço, que o acompanhou como uma sombra silenciosa ao longo do dia de trabalho e oração, agora o envolve como um abraço gentil. Não há mais pensamentos, nem preocupações, apenas a paz que você buscou com tanto esforço. A respiração se torna lenta e profunda, um ritmo que é ecoado pelo próprio silêncio do mosteiro. Você se sente completamente seguro, protegido pela escuridão e pela quietude que o cercam. O sono não chega como uma queda abrupta, mas como um lento e suave mergulho. Você se move através das águas da inconsciência, e a disciplina que moldou cada hora do seu dia agora se dissolve, permitindo que a sua mente e o seu corpo descansem. A sua jornada, que começou com o toque do sino na meia-noite e continuou através das orações, do trabalho e do silêncio, agora atinge o seu clímax. A paz que você encontrou em sua cela, na escuridão e na solidão, é a mesma paz que agora o guia para o sono. Você não tem sonhos, ou se os tem, eles são um reflexo da quietude que você buscou. O seu corpo se torna pesado, a sua mente se esvazia. Você é um grão de areia em um vasto deserto de silêncio, uma pequena ilha em um oceano de quietude. E nessa vastidão, você se sente completamente em casa. A sua vida, com todas as suas disciplinas e sacrifícios, é uma vida de propósito, uma vida de significado. E o seu sono, o seu descanso, é a recompensa final. Você se sente unido com o universo, com as estrelas lá fora, com a terra sob os seus pés. O último som que você ouve, antes de se render completamente ao sono, é o som suave e distante da sua própria respiração. A sua mente se apaga, e você entra em um estado de inconsciência que é a culminação de todo o seu dia. O seu espírito, que esteve tão alerta durante todo o dia, agora se acalma, se preparando para o descanso. A sua jornada, que começou com o despertar na escuridão, termina com o adormecer na paz. E essa paz incondicional e o cansaço do dia o envolvem, guiando de volta ao sono profundo. Essa jornada de quietude, que pode parecer distante, é a essência do que se busca no canal Vaga Lembrança.